do dia 24 de outubro de 2024. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Instituto Você Merece Viver, que estamos aqui no Instagram, @Você Merece Viver. E hoje nós temos um convidado desta série de lives que nós temos feito, chamada Apoiadores do Instituto Você Merece Viver. Uma conversa transformadora. E antes de eu chamar o Dr. Elias, que já pediu para participar, quero contar os bastidores para você entender como que a vida funciona e como a gente é o tempo todo, vamos chamar assim, testado pelo que acontece. O Dr. Elias Pereira é uma pessoa muito querida por mim. Em que sentido, Sandra? No sentido de admiração pelo profissional que ele é e pelas coisas que ele vem fazendo. Uma pessoa extremamente inteligente, generosa, capaz e que lida com situações de risco absurdo. Ele trabalha com pacientes de câncer e só chega para ele aquelas pessoas que já perderam completamente a esperança. E isso é muito risco, porque a gente falar de esperança para quem já perdeu é muito, muito desafiador. E o Dr. Elias faz isso. Então, essa é uma live muito esperada por mim. É a realização de um sonho verdadeiramente. Mas o que acontece quando a gente está assim, naquela expectativa altíssima do que vai acontecer? A vida vem e nos desafia. Então, há pouco tempo, conversando no WhatsApp com o Dr. Elias Pereira, ele disse assim: Sandra, aqui eu tô sem energia, nós estamos sem luz, sem internet. E eu já estava aflita até, porque aqui em Indaiatuba também estava armando um tempo, de temporal, e já está caindo aqui, com raio, relâmpago e um chuvão. E eu falei assim, cara, não acredito que eu não vou conseguir. E daí depois ele me disse, voltou. E eu não sabia, não sei se realmente a gente vai conseguir seguir adiante para a live ou não, porque depende de energia elétrica para a gente se comunicar. E aí eu fiquei naquela aflição. E aí eu me lembrei de uma afirmação positiva. Uma afirmação positiva que é uma das práticas também do Dr. Elias. E a afirmação positiva está num quadrinho aqui no consultório. Ela diz assim: eu liberto todo o medo e escolho confiar no fluxo da vida. Eu vou repetir. Eu liberto todo o medo e escolho confiar no fluxo da vida. Esse quadrinho aqui. Que quem é meu paciente e já esteve presencialmente no consultório já olhou para isso. Essa frase é de uma profundidade que, quando eu li, lembrei dela, tudo se energizou dentro de mim. Porque tem coisas que a gente não controla. O tempo fora, alguns acontecimentos externos não dependem de nós. São variáveis que absolutamente a gente tem a possibilidade de aceitar ou não aceitar. Simplesmente é, assim como a vida. Só que tem uma variável aqui dentro que a gente pode sim alterá-la, modificá-la. E essa variável é o que nós vamos fazer com aquilo que está se apresentando na nossa vida. Quando eu li isso, eu disse, entendi. Eu me liberto das expectativas. Eu me liberto dessa ansiedade boa de estar podendo trazer essa live para todos vocês. Porque se for o melhor para acontecer, que aconteça. E se não for, quando acontecer, vai ser no dia, no momento certo. Para mim, para o Dr. Elias e para você. Então, confiante nisso, a gente vai entregar. Se der, nós vamos ficar juntos 1 hora aqui. Mas se não der,
a gente vai estar juntos novamente num próximo capítulo, quando novamente o Dr. Elias estiver aqui. E se não der certo na segunda vez, a gente tenta a terceira, a quarta, quantas vezes foram necessários. Porque eu tenho um ditado que eu digo, que eu gosto muito, que na verdade é uma brincadeira. Somos brasileiros, não desistimos nunca. E eu acrescentei, sou uma mãe brasileira e mãe brasileira, mas é aí que ela não desiste nunca mesmo. Então, hoje eu nem vou ler historinha, porque eu acredito que essa frase, essa afirmação positiva da Louise Hay, da metodologia Cure Sua Vida, Heal Your Life, ela já fala tudo que a gente precisa ouvir. E já daria várias lives a partir de todas as discussões que a profundidade dessa frase nos leva. Quero te convidar, ainda em tempo, de trazer a sua água. Trazer a sua água, água de qualidade. Talvez até o Dr. Elias vá falar sobre isso, não sabemos, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, um tim-tim para você. Para você que, assim como eu, está aprendendo a lidar com medo e a confiar no fluxo da vida. A confiar de que tudo está certo, exatamente e perfeitamente do momento que está acontecendo. Dito isso, vou chamar o Dr. Elias Pereira. Se dá certo aqui. Enquanto isso, eu vou avisar o grupo. Oba! Olá! Opa! Você tá me vendo aí? Eu tô vendo uma... Eu acho que tá ao Peraí, contrário. deixa Tô eu vendo ver só aqui a então. mão. Peraí. Peraí então. Agora sim. Aê! Aí, isso. Tchim, pelo menos conseguimos! Conseguimos. Nossa, tá. E a internet tá tão ruim aqui. Espero que dê pra gente fazer tudo direitinho. Vai Mas acho que ser como sim. tiver que ser, É isso aí. né? Tudo faz parte, né? Exatamente. É. Exatamente. E só que, ó, tá tão ruim a minha internet que a tua imagem não tá aparecendo, tá preto pra mim assim. É mesmo, você É, tá aqui muito bom. tá A bom. gente está ouvindo Ah, em tempo, te vendo em tempo, o enquadro está super bacana. Então então tá bom. você vai Não, me mas assistir no gravado. é verdade. Doutor É Elias, bem por isso mesmo. favor, conte pra gente quem é você. Claro. Bom, primeiro é um prazer estar aqui conversando com você. A gente já conversou bastante, até não no último congresso, no outro anterior, né? A gente Uhum. acabou conversando bastante. E quero agradecer aqui o convite que você fez para estar presente. Eu adoro fazer live, é muito bom, né? Estar conversando com o pessoal sempre. Então, quero agradecer primeiramente você. E, bom, Elias Pereira, quem é, né, esse cara, né? Sim. E, bom, atualmente, né, bom, isso já faz desde 2013, né? Desde 2013 que fechei meu consultório e comecei a atender de uma outra forma, né? De uma forma mais holística, uma forma mais, muito mais integrativa até, né? Uhum. E e aí é isso. Acabei viajando 21 países para atender paciente já, né? Enfim, tenho várias formações, mas o que eu quero falar mais é a questão mesmo do trabalho com respeito aos pacientes com câncer, né? Esse é o meu foco já há muitos anos, né? Uhum. De ajudar mesmo essas pessoas que estão aí passando por essa dificuldade, né? E falo que sempre para eles, não, isso não é o fim do mundo, né? Você pode com certeza conviver com isso e ser só uma fase da tua vida, né? Perfeito. Então tenho viajado o mundo aí atendendo pacientes, o Brasil todo eu já estive também, só não estive no Acre, o único estado que eu não atendi pacientes, o restante, Nossa, todos os estados eu já atendi paciente.
Então, viajo bastante, né? Estou sempre na estrada, né? Eu falo que eu venho aqui para casa para descansar, mas como turista, porque eu viajo muito mesmo. O meu turismo é em casa daí. Aham. Mas é Doutora muito bom, é Elia, bem gratificante. uma das coisas que eu gostaria que você falasse, que você explicasse, é o que é essa coisa Sim, da medicina integrativa. Porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender, né? Eu digo sim, assim, e aí eu gostaria que você complementasse, que é uma parte da claro, medicina para além da sim, convencional, mas ela é tão sim, comprovada quanto a convencional. Mas em sim, termos sim. assim mais práticos, como que a gente poderia descrever o que é essa prática integrativa, a medicina integrativa? E por que ela pode ser considerada mais próxima do ideal do que a medicina Sim. convencional, né? Bom, a medicina integrativa ela é muito mais abrangente, na verdade, do que a medicina convencional, porque ela consegue trazer outras coisas que só no convencional você não tem, né? Como uma abordagem, por exemplo, da questão alimentar, né? A maioria dos médicos não falam da questão da alimentação, né, do Uhum, paciente. E uma outra coisa, a questão de suplementação também, né? E aí, quando você vai para o lado mais integrativo, você acaba também estudando outras medicinas, como a medicina oriental, né? Medicina tradicional chinesa, Ayurveda, enfim, outras medicinas que você acaba trazendo junto como um complemento, associando isso, e claro, sempre com comprovação científica. Né? Não uhum, é nada de achismo, né? uhum, Tudo que eu apresento para os pacientes é tudo com comprovação científica, né? E é legal porque hoje em dia a gente tem muito mais estudos e a gente tem muito mais acesso a estudos, né? Por causa da internet, né? uhum. Para a gente estar falando aqui hoje também graças à internet. E isso facilita muito. Então, eu acho assim, o pessoal ainda tem um pouco de preconceito com a parte integrativa, porque acha que é uma, como eu diria, não é Alternativa. É uma alternativa, é medicina isso. alternativa. É. E não é alternativa, né? Uhum, Isso deveria ser o natural. E esse tipo de medicina, ela é o natural, ela é o convencional em muitos países. No Brasil não é, nos Estados Unidos não é, mas vários países a forma de tratar o paciente é dessa forma, né? Na China, por exemplo, o tratamento é diferente, né? Não é com mais fitoterapia, né? Tem muitos chás, então é muito diferente. E tem comprovação? Tem comprovação, tem estudos, tem uhum, comprovação científica, né? E agora, ah, esse pensamento é cultural, né? A gente sabe que é cultural porque a gente aprendeu dessa forma, né? Desde criança, né, aprendemos que o remédio é que vai tratar o paciente, que é só aquele medicamento alopático, e tudo uhum, isso fica incluído na sociedade, né? Até eu me lembro assim que ah, alguns médicos, às vezes, que comentam comigo, às vezes alunos, né, e falam assim, mas se eu não der um remédio, o paciente não volta mais. uhum, Até ele fala isso. Porque o paciente espera um remédio uhum. quando ele É vai no verdade. consultório. Se você falar, não, toma esse chazinho aqui que você vai melhorar. Uhum, Aí o paciente fala, esse médico está maluco. Né? uhum, Não é por aí. uhum. Né? Eu mesmo falar para ele, faz um ozônio, né? Faz um outro tipo de tratamento, e o paciente falar, não, esse daí não entende de nada. Então, é um pouco cultural também. Né? Mas quando a gente consegue mostrar para os pacientes, né, que tem uma medicina com comprovação científica também, Uhum, né, e, claro, com muito mais estudos, porque hoje em dia a gente tem muito mais acesso, né? uhum. Esses pacientes que usufruem disso acabam tendo muito mais saúde, né? Porque é diferente. A medicina integrativa, ela não trata o doente, a doença, ela vai tratar o paciente, né? E não a doença. Sim. Então, se você tem um tumor, eu não vou lá tratar o tumor, eu vou tratar o paciente para que ele não desenvolva mais, né? Para que ele combata aquele tumor. Uhum. Então, é dessa forma. A gente vai equilibrar a saúde do paciente no geral. Né? Então é isso.
E como é que você caiu nessa área, né? Como é que você foi Bom, eu parar dentro disso? sempre gostei da parte mais oriental da medicina, né? Então, Uhum, quando eu decidi ir de vez para a parte mais oriental mesmo, né? Então, falei, é isso que eu gosto de fazer. Então, desde o início foi assim praticamente, né? Porque tem muitos livros antigos, né? Livros de quando eu tinha 16 anos, até livros falando sobre ervas, sobre plantas medicinais. Então, eu uhum, sempre gostei dessa área, né? Então, na verdade, meu objetivo era esse mesmo, sempre foi esse. Né? E eu vi, claro, né, que vendo na medicina convencional que os pacientes não se curam, por exemplo, de um câncer, né? A gente vê aí estudos, apresentei lá no congresso uhum, também, a gente vê estudos que é muito difícil o paciente se curar se ele fizer só o tratamento convencional. Né? uhum, Então, quando a gente faz aliado a isso, é uma ferramenta a mais, né? É muito mais. O paciente tem muito mais chance, porque ele vai aumentar a imunidade dele, vai conseguir tirar efeitos colaterais de possíveis tratamentos, uhum, né, mais alopáticos, e isso é muito bom, né? Claro que tem, às vezes, aqueles casos que eu pego, que já fizeram de tudo, e aí eu vou como último recurso, né? uhum, Então, acontece muito isso também. E aí, claro, aí o paciente não está mais fazendo nenhum tratamento alopático e aí vem para que eu faça um outro tipo de abordagem com ele. uhum, Né? Ou pacientes que não podem fazer, né, um tratamento porque não aguentaria mesmo. Então, tem muitos uhum, casos assim. Ou aqueles que optam mesmo, não quero fazer nada porque eu sei que não vai funcionar para o meu caso. Né? uhum, Então, eu quero tratar com você. Acontece também. O paciente falar, eu não fiz nada ainda, descobri, mas não fiz nada ainda e quero me tratar com você da forma como você trabalha. uhum. Mas a maioria dos pacientes são aqueles mesmo que já fizeram de tudo e aí vão comigo ali como último recurso. Até por isso que eu fui convidado a palestrar em 2019 num congresso na Rússia, Uhum, né? Já estudei lá também. E aí foi por isso, porque eu pego mais esses casos mais graves que estão desenganados, né? uhum, Então foi mais por isso, porque para eles, estudando o caso, eles falavam, na época, né, eles falavam, esse paciente aqui não tem mais jeito porque ele já se intoxicou demais com uhum, quimioterapia ou com outros alopáticos, não tem mais jeito. E aí eu comecei a passar para eles os casos, tem sim, se o paciente, enquanto ele tem ali ainda um fôlego de vida, enquanto ele está ali lutando para aquilo, a gente consegue ainda reverter, porque uhum. eu já tenho aqui muitos casos que mostram isso. E aí por isso que eu fui o único estrangeiro a palestrar, né, nesse congresso, mostrando esses casos, né, que para eles já não tinha mais o que fazer. Então Uhum, foi por isso. E claro, e assim, é um trabalho que eu amo mesmo fazer, né? Ir até a casa do paciente, tratá-lo dessa forma mais holística, né? Não falo uhum, nem integrativa, é bem holística mesmo, né? Tratar ele como um todo, né? Avaliar o ambiente que ele mora, né? Ver se tem ali alguma coisa que possa prejudicar a saúde dele, uhum, verificar os familiares também, se tem algum conflito ali também, né? uhum. Então, estava ouvindo você falar também da Louise Hay aqui antes de Sim. entrar, também, né, fazer esse trabalho de verificar o mental, o emocional do paciente, né? Uhum. Então, isso é bem legal mesmo, é bem gratificante, porque a gente vê ali dia a dia o paciente melhorando, mandando áudios, né, contando, então é muito bom. E o que que te fez sair do consultório em 2013 e partir para essa visão tão diferenciada que é estar indo até o paciente e olhar todo esse holístico que você falou? Olha, ótima pergunta, viu? Em 2013, 2012, final do ano Uhum, 2012, eu estava conversando com meus familiares, né, falando até, já cheguei a comentar com meu pai, falei, janeiro eu vou dar uma pausa, vou uhum, parar, vou descansar um pouco. Aí ele falou, você não vai fazer isso, faz 10 anos que você não pega nem férias, nada, você só trabalha no consultório direto. Falei, não, eu vou sim, vou parar, estou sentindo que eu preciso parar. Aí uhum, veio um acidente que eu tive final do ano, né, 28 de dezembro de 2012, tive
um acidente, né? Tive fraturas na perna direita, né? Em 3 lugares no joelho. Enfim, foi um acidente e isso foi ótimo para mim, porque fez eu parar realmente, né? Eu parei e comecei a pensar, falei, tá, parei, essas são as minhas férias forçadas. E agora, como que eu posso melhorar tudo isso? Né? Não estou vendo meus filhos crescerem direito, como que eu posso fazer para melhorar? E aí eu decidi montar uma escola online para médicos, nutricionistas, né? Também tinha outros cursos livres para... Na época ninguém falava muito de vender curso, né? Ainda na época. E estava surgindo ainda a Hotmart na época. É verdade. Eu fui um dos pioneiros na Hotmart. E aí eu falei, não, eu vou começar dessa forma. Porque aí eu posso gravar os conteúdos e o pessoal assistir em casa mesmo e eu gravo em casa. E nesse mês que eu estava parado, eu fiz isso. Depois eu comecei a voltar para o consultório e aí eu falei, não quero mais, parei mesmo. E comecei a gravar os conteúdos. Aí nesse período que eu estava mais online, os próprios alunos começaram a me chamar para atender casos de familiares ou de pacientes com câncer. E aí eu falava, tá, eu vou atender, mas eu vou atender presencial, porque esse caso é muito grave, não dá para ele vir até aqui. Eu preciso ir até ele. E foi assim que eu comecei a formatar desse jeito, pensando também como era o atendimento lá de uns amigos que eu conhecia depois na Rússia, tinha estudado com eles mais online, e aí eu fui para lá também, né, fui vários anos, várias vezes para lá, para a Rússia, para verificar como era esse tipo de atendimento, que é como o médico de família antigo, né? E aí era mais isso que eu pensei de fazer dessa forma. E aí deu muito certo, né? Começou a dar muito certo, porque eu tinha mais tempo para atender esses pacientes, né? Ir até a casa dele, fazer essa investigação. E aí começou a ter mais resultado muito mais rápido, porque antes atendia das 8 da manhã às 10 da noite e não lembrava nem da cara do paciente que foi de manhã, né? Você não lembra. E como que você vai ajudá-lo, né? Dessa forma? Então não tinha como. E aí foi dessa forma que eu comecei a fazer. Então, por isso que eu falo que esse acidente, na verdade, foi um divisor de águas para mim, na minha vida realmente, porque muita gente falando que o mundo ia acabar, né? Final de 2012, tinha aquela data dos maias, né? 21 de dezembro de 2012, e na verdade o meu mundo acabou mesmo, mudou mesmo, totalmente. E fiquei muito grato por isso, né? Em nenhum momento reclamei de ter passado por aquilo, né? Estava sempre grato, né? Porque sempre acontece o melhor na vida da gente, né? A gente às vezes não vê o todo, né? E aí começaram a me dar, assim, as viagens para dar palestra começaram a surgir quando alguns amigos médicos começaram a falar, nossa, fiquei sabendo que você recuperou muito rápido, porque me deram, eu ia mancar 1 ano e meio mais ou menos, e só que não podia ter carga na perna por pelo menos uns 3 meses. 1 mês e 1 semana eu estava correndo já. Já estava correndo, tinha voltado a correr. Falei, porque eu fiz atletismo, né, muitos anos, então voltei a correr e falei, não, imagina, isso daí não é comigo, isso daí é com uma pessoa comum, não sou uma pessoa comum. Né? Eu vou me recuperar de uma forma incomum, porque o meu tratamento é diferente. E foi o que aconteceu, né? Então comecei nessa recuperação aí, e observando as plantas que nasciam no meu quintal, né, para ver, pesquisando, vendo que planta espontânea que está nascendo aqui que eu nunca vi, e vendo que aquelas plantas eram para regeneração óssea. Então recuperei muito rápido. E aí começaram a me chamar para palestrar, para falar primeiro, não era nem sobre a questão mais do câncer, era para falar sobre regeneração óssea, para contar depoimento. O que eu fiz, era sobre isso. Então fui palestrar, um dos primeiros lugares, primeiros estados que eu fui, foi Rio Grande do Sul, depois fui para o Tocantins, né, tinha um médico lá também me convidou no Tocantins para eu palestrar, e aí foi surgindo, né, uma coisa vai puxando a outra, né, eu falo que são as coincidências, né, que não existem, né, vai acontecendo, e aí a gente vai indo. Como
eu digo, doutor Elias, e acho que você vai concordar, a gente de fato é divinamente guiado, né? É, sim. E é entregar, né? Entrega e É, vai, né? exato. Vamos, entrega e vai, e pronto, e aí a gente vai fluindo aí como um rio, né? Vamos deixar, vamos pegar essa como uma boia, né, no rio, vamos sentar nela e ver para onde ela leva. Ou seja, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, você jamais imaginou que você ia chegar, né, nesse status da onde você Não, não está tinha nem hoje. ideia. Não, não, isso não tinha ideia. Uhum, E imagina, não tinha há 11 anos atrás, não fazia nem ideia. Aí quando começou 2013, que começou a ficar bem movimentado, 2014, cada ano um pouco mais, começaram a surgir os convites para ir para fora do Brasil também, para uhum. palestrar e para dar aula, aí começou a aparecer. Aí de 2016 para cá que foi que aumentou bastante daí mesmo. E a cada ano está muito mais, né? Então, ano passado foi bem movimentado, esse ano está mais ainda. Né? Você vê o último mês agora, já estive em 4 estados diferentes, já estive em 2 países, 3 países diferentes também. É, Então, agora você pode falar para o seu pai que você trabalha e viaja, ou seja, você está constantemente em férias. é, é isso mesmo. E ele mora aqui comigo, né? Ele mora aqui no sítio. Ele Ah, fala, é? agora você não trabalha muito mais como era, mas você está sempre passeando também, Aham. né? Porque as viagens a gente, claro, é cansativo essa rotina, mas é diferente, porque eu não fico no consultório ali esperando o paciente vir, eu vou até a casa dele, ele me recebe, né? Então eu tenho muito mais tempo para esse paciente também. Então, e mesmo para os outros que eu estou atendendo, né? Porque eu atendo até 3 casos só na semana, no máximo 4 casos na Aham. semana. Então, casos novos, né? Uhum. Então eu consigo ter mais tempo para estudar também, Uhum. né? Para não só estudar os casos, mas ler conteúdos novos, né? Assistir conteúdos Uhum. também de outros profissionais. Eu tenho muito mais tempo, então pelo menos 4 horas, 5 horas por dia ali eu consigo ter esse tempo para estudo, né? E isso é muito bom, coisa que eu não tinha antes. Eu até Aham. falo para amigos médicos, eu falo, você precisa mudar essa rotina tua, porque eu vejo conhecidos aí, amigos, colegas que trabalham que nem louco, e É, eu falo, você não tem tempo nem para estudar, então você não é, se atualiza também, é né? verdade, é verdade. E, doutor Elias, essa questão de acabar tratando mais pessoas com câncer também foi ao acaso ou lá no consultório antes de 2013 já era a maioria dos pacientes? Não, já era, a maioria já era, né? E aí, claro, eu fui meio que, era muito câncer e diabetes, né? Eram os que Uhum. eu mais tratava. E aí foi surgindo, né, esses pacientes, e eu fui optando também para ficar mais na questão mais do câncer, porque eu via a necessidade, a urgência, né, desses casos de tratar muito mais rápido do que um outro paciente com Ah, uma outra doença crônica, uhum. né, porque é diferente você tratar um paciente, por exemplo, um hipertenso, né, um outro caso, eu falei, não, tem que focar nisso aqui. Né? E comecei também a fazer muitos pacientes pacientes não, era retiros, né? Eu fui ler um comentário aqui e me atrapalhei. Sabe o que é, né? Homem é difícil fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? As mulheres que são Mesmo, ótimas com isso, né? mesmo para você isso é difícil. É difícil, tá vendo? A gente se perde às vezes. Fui ler o comentário aqui e me perdi no raciocínio. Então, Mas você tá vendo os comentários então, porque teve o uma comentário pessoa eu que tô. falou dos cursos, dos grupos, que saudades da Isso, ó. fazenda. Ó, A a Zeli, Zelina. foi ela que eu vi aqui. A Aham. Zeli já fez retiros comigo, né? Retiros, eu fazia retiros de 5 dias de desintoxicação, né? Na fazenda, não aqui nesse sítio que eu moro, né? Já fiz aqui também, mas já Aham. fazia numa outra fazenda em Monte Alegre do Sul, né? E aí ela participou, a Zeli já foi, acho que a Zeli foi de 2, se eu não me engano. E tem
a Luciana também está aqui, ó. A Luciana foi minha paciente também, ó. Uhum. Aqui, ó. A Luciana Tem também está bastante assistindo gente aqui. aqui te prestigiando. Luciana tá aqui também acompanhando. E então, e aí foi indo para esse lado, né? Mas estava falando dos retiros, comecei a organizar retiros Uhum. também de desintoxicação, né? Escolhi às vezes nos retiros mais pacientes que não estavam com câncer. Aí pegava às vezes 1 ou 2 casos de pacientes que estavam com câncer para atender, ou então alguns graves de diabetes. Aí que eu ia, que eu levava, né, esses casos. E foi muito bom também. Mas agora eu não tenho conseguido mais fazer esses eventos. Eu gosto bastante. Fiz muito fora do Brasil também, em Portugal, Estados Unidos. Já fiz em vários lugares esse tipo de retiro. É muito bom, muito legal mesmo. Porque eu vou até o produtor, escolho o alimento orgânico 2 dias antes de começar. Levo todos os produtos, tudo. Eu vou em vários produtores, escolho ali os alimentos. Que bacana. E depois eu mesmo que preparo a comida. Então, sou o chefe de cozinha. Então, no retiro. Então, é bem legal. O pessoal gostava muito. E, doutora Elias, uma curiosidade. Das suas andanças, né, pelo Brasil, pelo mundo, qual seria o principal erro, o principal equívoco que você vê dentro das casas, nos hábitos das pessoas, que são nocivos para a nossa saúde? Olha, a gente vê o que tem mais é a mudança alimentar, né? Na questão mais de parar de comer alimento e começar a comer produtos. Então é isso que acho que é o ponto mais forte, né? Na questão do câncer é essa, né? A pessoa parou de comer comida e começou a comer produto alimentício. Então isso é uma coisa bem forte. E depois, claro, o estresse, né, a correria do dia a dia, as pessoas não têm tempo nem para conversar com um familiar, né, é muito corrido, né, o trabalho, a pessoa fala, eu não tenho tempo, eu acordo já com o celular na mão trabalhando e vou dormir trabalhando, então essa loucura que tá, né, é tudo muito imediato, né, hoje em dia, né, e tem casos até, por exemplo, vou atender um paciente, ele fica no celular ainda enquanto eu estou atendendo. Já teve casos assim, do paciente uma vida tão agitada que ele está atendendo, ou então ele está no telefone, ou então ele está na TV, ali com a TV ligada e conversando comigo. Então, às vezes, para ele aquilo é um automático, passando um noticiário com coisas ruins, né? Então, para ele já está no automático aquilo, né? Então, isso é uma das coisas que acontece mais. Mas a questão da alimentação é o maior mesmo, né? E é um grande desafio, né? Porque a sociedade ela acaba impondo esse ritmo. As pessoas conseguem fazer a adesão na mudança dessas questões alimentares? Qual que é a tua percepção, né, da adesão ou não? Olha, praticamente 100% consegue, Uau, porque eu proponho uma sugestão, né, de mudança e então a gente vai adequando. Aqui. Eu vi aqui a Patrícia. A Patrícia é do Instituto também, ela é cofundadora. Que legal, um abraço aí para a Patrícia. Legal, que bom. Eu vi também aqui a Antônia, a Luciane também, ó, lá de Mafra, tá aqui também, ó. Luciane, você foi atendê-la há pouco tempo, né? Não sei. Não, essa já faz. Ela, né? Não, essa já faz tempo. É que Mafra eu já fui algumas vezes lá, mas a Luciane já faz acho que 2 anos, mais de 2 anos já. Que bom. E tá aí, tá tranquila. E então assim, peraí que travou um pouco aqui. Tá me ouvindo? Estou te vendo e te ouvindo normal. Enquanto você está travado, eu vou dizer uma coisa. Não sei se você... Agora você travou. Não, agora destravou. Agora? Voltou? Eu ia dizer assim, que eu vou vou fazer uma live com alguém que foi seu paciente, para a gente saber qual foi o grau, né, de impacto qual foi a vida da pessoa. Sim, isso é legal. A gente pode um dia combinar com alguns pacientes aí para ver, né, como que foi essa mudança, né? Mas, 100% adere, viu? Adere por quê? Porque aquilo eu já aviso antes.
né? Eu já falo antes, quando eu faço uma avaliação do caso, porque ninguém cai de paraquedas. O paciente, ele manda para mim os exames, né? E eu explico tudo antes de ver se eu vou realmente na casa dele. Eu já explico para ele antes como que vai ser. Ó, vai ser assim, vai ser difícil. Você quer mesmo fazer? Então, e falei, só que isso aqui é a tua oportunidade para você mudar de vida. Né? Então, praticamente 100% consegue. Então, consegue fazer sim. E aí, claro, é só colher os benefícios depois, né? Porque o corpo, ele vai reconhecendo também, né, ali. E, claro, tem o trabalho mental também, emocional, tem o apoio, né? O paciente sabe que ele pode me mandar mensagem qualquer dia e ele tem meu WhatsApp particular, eu vou responder. Não precisa falar com secretária mais, né? Então, traz uma confiança também, né? Eu pergunto isso justamente por esses aspectos emocionais e mentais, que é a famosa zona de conforto. Tá ruim, Sim. mas é o familiar. É isso que sempre foi feito na minha família, minha avó me ensinou assim, meu pai fazia assim, ou seja, né? Aquela coisa que acaba sendo um impedimento para a pessoa fazer diferente e acreditar diferente. Sim. E se as pessoas aderem, eu acredito que você acaba proporcionando bônus na família, né? Porque você trata da Sim. saúde do doente, daquela pessoa que está com a enfermidade, mas o todo é que ganha, né? Ganha a esposa, Sim. ganha os filhos, netos, enfim, né? Quem está agregado ali naquela questão de rede de apoio. Sim. E olha, uma coisa legal é que a maioria dos familiares acabam ajudando junto ali no processo. Quando tem alguma mudança para fazer na questão da alimentação, a grande maioria fala, eu posso fazer junto? A grande maioria fala. Que legal. Aí a gente faz uma adequação ali. E eu gosto também de acabar ajudando a família toda. Então, se tem algum outro familiar ali que está passando por algum problema de saúde, eu falo, manda os teus exames para eu dar uma olhada também, para ver se você quiser fazer alguma suplementação ou fazer uma mudança no teu estilo de vida, eu te ajudo também. E aí não cobro nada a mais por isso, porque eu estou tratando ali o paciente, mas eu quero que a família toda também se beneficie disso. Porque aí é um conjunto, né? Aquele conjunto ali de pessoas vão se beneficiar também e, consequentemente, aquela pessoa que está doente vai ser beneficiada, porque ela vai ver os familiares também sendo ajudados, né? Sim. Então, isso é importante. Ou seja, na sua prática da medicina integrativa, existe a parte curativa, mas preventiva também, né? Também, sim. Porque a maioria acaba falando assim, que eu faço depois para... Por exemplo, eu dei alta já para o paciente, não tem mais nada. O que eu faço agora para não desenvolver mais? Aí a gente faz um trabalho também. E tem o familiar, eu tenho um histórico, por exemplo, eu estou tratando a mãe e as 2, 3 filhas, sei lá, filhos, falam, o que eu posso fazer para não desenvolver o mesmo problema que minha mãe teve? Né? Então, aí a gente acaba, vamos mexer nisso aqui, vamos fazer isso aqui. E aí é legal, porque os familiares acabam fazendo junto também. Né? Então, isso é muito bom. E, doutor Elias, vou entrar num tema polêmico, porque o senhor me permitiu. Antes de fazer a live, minha gente, eu fui lá, perguntei para o doutor Elias, tem algo que eu não posso perguntar? Tá tudo legal. Então, eu vou perguntar. Por quê? Porque nós estamos no Outubro Rosa, mês que vem, Novembro Azul. Então, eu queria que você contasse para a gente o que você acha dessa medicina preventiva, né? Que tem uma série de discursos, que propõe uma série de situações que se diz preventiva. Então, fique à vontade para contar para a gente o que você acha que cabe, tá? Eu até te falei, não tem nada que não possa perguntar. Pode perguntar o que você quiser, porque até coisas que eu não sei, eu vou falar que não sei. Né? Não tem problema em falar isso. A gente não sabe tudo, né? Não sabe. Mas assim, a medicina da prevenção hoje, essa que é usada, né, aí pela mídia, né, o Outubro Rosa,
né, que nem você disse, Novembro Azul, na verdade é mais uma forma que a indústria farmacêutica e também eu falo a indústria do câncer usa também para poder promover alguns tratamentos que não fazem sentido, né? Então, a verdadeira prevenção você tem no dia a dia na tua casa, né? Se alimentando melhor, verificando ali a questão de metais pesados, vermes e parasitas, tem um monte de fatores, trabalhando o teu mental, o teu emocional, essa é a verdadeira medicina preventiva, né, que você faz na sua casa. Agora, eu vou fazer uma mamografia, ou, enfim, ou fazer exame de PSA, né, exame de próstata, isso daí não é a verdadeira prevenção, né, então, por quê? Porque você não muda nada no seu estilo de vida, a forma de pensar, você continua pensando da mesma forma, agindo da mesma forma e só vai lá fazer exame para detectar depois que já está ali todo ferrado, né? É só então, detectar antes, né? Claro. Então, não faz sentido, né, isso. A mamografia mesmo tem exames muito melhores hoje em dia que a gente pode fazer em vez de fazer uma mamografia que é um exame que, por exemplo, um tumor ali encapsulado, né, um tumor in situ, né, na mama, pode correr, que é um tumor, na verdade, que não é letal e o paciente consegue viver com aquilo ali por muitos anos, tranquilo, e não tem problema, e se ela tratar também vai resolver, né? Mas se ela fizer mamografia, ela corre o risco daquele encapsulado romper e ela ter um câncer muito mais agressivo daí. Poxa. Né? Porque está in situ, o corpo já encapsulou aquilo, já tem uma defesa. Né? Fez um invólucro aqui naquilo e está ali, tranquilo. Então, aí é essa pressão que a mamografia faz na mama, que é prejudicial, né? Provoca lesões ali na mama. Então, tem outros exames para fazer. Né? Claro, continue indo no teu médico. Né? O melhor exame para quem, nessa época agora, né, que se fala de outubro rosa, o melhor exame é a mulher mesmo fazendo, apalpando o seio, se descobrir algum nódulo, aí ela vai até o médico, não é ela também que faz o diagnóstico, ela vai até o médico, ele vai apalpar e vai ver se aquele nódulo, porque pelo formato a gente já sabe se é um tumor benigno ou maligno, a gente já sabe pelo formato também. Né? E depois dá para fazer outros exames ali, existe termografia, existem outros exames como uma ressonância, dá para fazer outras coisas em vez de fazer um exame desse, né? Depois, quem quiser, procura o trabalho da doutora Lucy Kerr também, ela fala muito sobre o risco aí da mamografia, né? A minha amiga, a doutora Lucy Kerr, ela é lá de Santa Catarina. Como é que escreve o nome dela para a gente procurar? Lucy com Y, Lucy Kerr, que é Q2E-R. Lucy Kerr. E acho que é isso mesmo. Aí depois procura o trabalho dela, porque é bem legal. Ela tem, para você ter uma ideia, ela fez uma pesquisa muito grande sobre a ivermectina também, em Balneário Camboriú, com a população inteira ali praticamente daquela região, e com tratamento preventivo. E o estudo, uns amigos meus lá da Rússia comentam comigo sobre esse estudo, sobre a ivermectina, da tamanha proporção que pegou mesmo, internacional. Né? Então, ela é a que tem o maior estudo com ivermectina do mundo. Então, e ela fala muito dessa questão do problema aí de você ter, de você fazer o uso da mamografia. Tem outros exames que dá para você fazer que são muito melhores, ali não agride nada. Não sei se vocês estão ouvindo o trovão. Tô. Vocês estão ouvindo? Cara, eu nunca vi um trovão tão longo. Impressionante. É a época agora, né? A época que acaba, vem o calor e depois aí forma essas tempestades, né? Aqui mesmo, você vê, quase que a gente não entra na live, que eu fiquei sem energia quase 1 hora. E aqui, assim, não tem sinal de celular, né? Eu moro em área rural, não pega o telefone aqui. Então, eu estou bem isolado. A água é ótima, né? A água com pH 9 aqui, de poço artesiano com pH 9. E uma água muito boa.
E só que não pega sinal de internet nenhum. A gente só pega aqui se tiver acabou a força, acabou a internet, porque a internet chega por cabo mesmo, né? A gente tive a sorte de ter passando na rodovia aqui perto Poxa. uma empresa que passa e aí a gente puxou um cabo para cá, né? Conseguimos conversar com eles e trouxemos um cabo até o sítio. E aí aqui funciona a internet, mas é assim, é só pelo via cabo, pelo Wi-Fi, então se a gente precisa falar no telefone, não consegue. Não tem sinal de Ah, telefone. mas também isso Então, tem um lado positivo, né, doutor tem Elias? Da questão das muito, ondas muito. eletromagnéticas, que isso também Sim, influencia no processo de cura, não é? sim, muito. É muito. Quando você vai eliminando, né, esses fatores que potencializam, né, o câncer, você vai melhorando na saúde. Então, quando você não tem esses riscos ali no teu dia a dia, você acaba não tendo um desenvolvimento de tumores. Porque desenvolver câncer, todo mundo pode, qualquer pessoa pode ter um câncer. Uhum. Né? O que importa é se o terreno biológico dela vai dar alimento para o câncer ou não. Né? Então, a gente tem uma defesa no nosso corpo que é a apoptose. A apoptose é uma defesa do nosso corpo. O cérebro manda uma mensagem para aquela célula cancerosa, Uhum. fala para ela assim, ó, você está com defeito, pode se desintegrar aí. Então você não faz parte mais aqui do conjunto. Ela vai lá e se desintegra. Só que quando a gente está com o corpo intoxicado, a pessoa não faz atividade física, não faz exercícios, tem um sistema muscular, um sistema também, um sistema nervoso mesmo, com a parte dos nervos, Uhum. porque nós recebemos mensagens elétricas, né? Correm ali, sai do nosso cérebro, vai aqui para a nossa coluna, para a medula e corre pelas inervações ali da nossa coluna. Uhum. Às vezes está bloqueado, tem algum bloqueio ali. E aí não chega essa mensagem ali para aquela célula, para ela se desintegrar. E ela começa a querer lutar pela vida ali e vai desenvolver um tumor. Então, as ondas eletromagnéticas fazem também, estimulam, na verdade, alguns tumores, porque ela baixa a nossa imunidade, né? Tem muitos estudos mostrando isso, principalmente tumores cerebrais. Né? Então, tem aí. Nossa. Olha, isso foi forte, hein? Ó, seguimos firme e Fala. forte aqui, segurando a Tá vendo? energia elétrica. É, e TV já deu a resposta ali, a energia tá dando a resposta, Exatamente. né? Muito bom. E aí, assim, quando eu vou até a casa do paciente, eu avalio essas coisas também. Né? Então, se eu Ah, vejo que é legal. algum tumor que tem uma interferência por radiação eletromagnética, eu tenho um aparelho que eu levo para medir a radiação da casa da pessoa, se ela tem algum ambiente que tem ali uma radiação eletromagnética. Uhum. Então, eu acabo levando esse aparelho para poder medir. E chega a acontecer, por exemplo, uma paciente que ela morava no segundo andar, né, num prédio no segundo andar, e o quarto dela, a cabeceira da cama, era encostar, a parede ali da cabeceira da cama tinha um transformador do outro lado da parede, um transformador do prédio, era colado praticamente no apartamento dela. Hum. E ela dormia ali com a cabeça ali. E eu entrei no quarto, já coloquei o aparelho assim, já começou a apitar ali. Falei, ó, aqui você não pode ficar nesse ambiente. Olha só. Ela falou, nossa, e é aqui que eu fico a maior parte do dia, ela comentando. E falei, não, tem que mudar urgente aqui o lugar. Ela acabou mudando de casa, né? Ela mudou daí de casa, Uhum. mas foi o melhor para ela. Então eu sempre faço isso. E aqui no sítio a gente tem esse privilégio, né, de não ter essa poluição eletromagnética, né, com torres de Sim. celular, né, todas essas coisas. Então é importante. Escolhi por isso mesmo, né? Uhum. A gente já está aqui há quase 15 anos já que eu moro aqui. Então, Agora, para você também acaba sendo bem complexo, né? Sabendo de tudo isso, quando você viaja muito, não dá para você ter um hábito alimentar exatamente adequado, a prevenção de todas essas coisas, né? Das ondas, do trabalho todo, né? Como é que você se limpa, se é que eu estou falando o termo correto? sim.
Ó, 100% não dá mesmo, porque é diferente de eu estar aqui em casa, né, comendo Uhum, coisas mais naturais daqui. É, quando eu estou fora, dependendo, às vezes, o tempo do atendimento, eu costumo fazer um jejum também, porque, por exemplo, eu começo a atender o paciente após o almoço, é, eu costumo não jantar, porque uhum, atrapalha um pouco a clareza mental. Então, eu falo, não, agora eu só vou comer no outro dia. Então, eu uhum, costumo fazer um jejum. Mas assim, a alimentação até dá para conciliar, porque tem muitos restaurantes. É claro, a gente não sabe se é orgânico, nunca é, uhum, né? Não tem uhum, isso, né? Mas a gente procura escolher as melhores coisas e sempre comida mesmo, comida de verdade, né? Mas o que acontece mais é a questão que me incomoda mais é a questão da água, né? Porque eu vejo a diferença de eu tomar banho aqui em casa e quando eu vou uhum. tomar banho num hotel é muito diferente, o cheiro do cloro já sai, já sinto, né? E aí eu tenho que fazer alguns procedimentos de desintoxicações aí a cada 3 meses, né? Não tem como, né? Tem que fazer, tem que estar fazendo. Mas tem uma vantagem também, além de tudo isso, né? Porque como eu estou em vários ambientes, a minha Uhum. imunidade também é muito maior do que se eu ficar só aqui em casa. Porque eu tenho, Ah, tem isso também. Então, assim, ó, não sei o que é ficar doente. Não sei mesmo Olha, resfriado já vão fazer quase 20 anos. Eu não pego resfriado. caramba! Eu não Uau! pego resfriado. E assim, eu fico só descalço. Agora mesmo eu tô descalço aqui. Eu só fico descalço. Eu ando no sítio aqui descalço o tempo todo, assim. Então, quando eu tô fora, eu acho que a imunidade. Porque eu saio, por exemplo, eu saio de um ambiente quente e de repente eu tô lá no Chile atendendo um Uhum, paciente no frio, ou na uhum, Argentina, daqui a pouco eu vou para o calor, que nem agora eu fui para a Alemanha atender um paciente na Alemanha, ainda não tá frio lá ainda nessa uhum, época, né? Mas é muito choque de temperatura, de ar mesmo, né? De repente você vai para um outro lugar e tá mais calor. E aí eu aproveito esses ambientes para comer comida local. Então, isso para mim, na verdade, eu tiro o lado bom dessa história também. tá certo. Porque se eu vou, por exemplo, a Portugal e está na época das cerejas, dos figos, eu vou comer aquilo. Uhum, Eu vou comer aquilo lá porque eu não sei quando eu volto de novo e na minha região não existe isso, uhum, né? Então, até uma vez, um amigo lá de Portugal fez um teste comigo, ortomolecular, tirou o fio do cabelo aqui assim de trás, e aí mediu, manda para a Alemanha. E ele falou assim para mim: olha, você tá ótimo, não tem nada assim de descontrole, nada de suplementação, nada, deu tudo perfeito aqui no programa, que é um programa lá que eles fazem, né? Ele falou assim: só que você não pode comer cereja. Aí eu falei: não posso? Ele falou: não. Eu falei: então morri já, porque ontem eu comi uma bacia de cereja. Aí ele falou, avisou é? tarde demais. Eu falei, mas é por isso. É por quê? Porque eu tava com o princípio ativo demais, os nutrientes demais no corpo, porque Ah, tinha almoçado, ganhei de uma paciente minha lá em Portugal uma bacia de cereja e eu comi aquilo de almoço, depois no outro dia. E comi também figo pingo de mel, que é um figo pequenininho que dá uma gotinha de mel assim embaixo. E aí deu que eu não podia comer essas coisas. Bem o figo e a cereja. Aí eu falei para ele assim, ó, é porque eu comi um monte ontem, é por isso que eu não posso. Aí ele, que legal. Eu falei, olha, e é isso. Então, assim, isso acaba fortalecendo a minha imunidade. Então, se eu vou para o norte, eu vou comer lá as frutas, legumes de lá, do norte, vou experimentar a comida de lá. E isso me traz nutrientes diferentes. Então, eu sempre uhum, falo para os pacientes, diversifiquem a tua uhum, alimentação. Então, uhum, eu vou para a Europa ou para os Estados Unidos, eu vou experimentar o que tem ali de mais natural. Então, eu uhum. vou comer aquilo para fortalecer mais, porque eu não sei quando eu volto de novo e aí eu vou ter nutrientes diferentes na minha dieta. Tá certo, entendi. E tem como a gente se desintoxicar dessas ondas eletromagnéticas de celular, de transformador? Tem assim, ó, o ambiente, a gente, quanto mais no nosso ambiente tiver, quanto menos tiver essas coisas, melhor, claro, né? Mas às vezes não dá, né? Às vezes você mora num apartamento, às vezes tem lugar que você mora que não tem como, né? Uhum, Mas existem hoje aparelhos, né, que são orgonites,
Tem adesivos também de celular, né, feitos ali na impressão do adesivo. Existem alguns metais, como metais e pedras, né, como um quartzo rosa, por exemplo, tem ali Uhum, também. Você ter pedras também, pedras naturais no teu ambiente ajuda também, né? uhum. Então, isso é muito bom, quartzo rosa principalmente. E então os orgonites ajudam bastante. Depois pesquisem, né? Orgonites você coloca perto da tua televisão ou do aparelho de Wi-Fi, né? Tudo Uhum, isso ajuda, né, uhum. ali a melhorar, né, essa questão da radiação eletromagnética. E porque a gente não está livre disso, né? A gente tem aí as ondas estão passando por aí, né? Então a gente tem É, que criar um ambiente, sim. né? E por isso que na área rural é melhor, porque a própria floresta, ou uma cachoeira, ou quem mora próximo do mar, Uhum, isso são neutralizadores naturais de radiação eletromagnética. Porque uma árvore ou uma cachoeira, ela emite ondas que são íons, na verdade, íons negativos, que são benéficos para o nosso corpo e que neutralizam radiação eletromagnética. Então, por isso que tomar um banho de cachoeira ou um banho de mar sim. é tão revigorante, Ah, porque ajuda nisso, né? Ela vai trazer para você íons negativos e que vai trazer um bem-estar para o teu corpo. E então é importante ter esse contato com a natureza. Eu falo para os pacientes: ó, você mora em um apartamento, sai pelo menos uma vez por dia fazer uma caminhada, põe um pé na grama, ou uhum, uma vez por semana vai num parque, abraça uma árvore, né? Senta aí num uhum, gramado, porque é importante isso, você ter o contato com a natureza, né? uhum, Então isso é uma criação divina, né? A gente não pode perder esse contato e ficar só em prédios, né? A gente tem uhum. que ter o contato com a natureza. Perfeito. Doutor Elias, estamos com quase uma hora, nós conseguimos! Olha, e passa muito rápido, né? Sim. Tem uma pergunta Passa interessante rapidinho. aqui. Você tinha falado da questão da água que você sente mais. A Fátima está perguntando o que você acha das garrafas de água de cobre. Não sei se você pode responder ou, né, pedir para ela entrar em contato contigo. O que Claro. você prefere fazer? Então, existem várias garrafas aí que o pessoal tem criado, né, tecnologias aí diferentes. Eu teria que ver qual é esse tipo que ela está falando, porque por esse nome, água de cobre, eu não conheço. Teria que saber do que é feito. Mas tem aí garrafas que produzem hidrogênio, por exemplo, né? Então é coisa boa. Tem garrafas que ionizam a água, tem garrafas que mineralizam a água. Uhum. Então, no geral, esses aparelhos são bons, né? São bons sim, mas teria que ver depois. Me manda depois, pode mandar pelo direct aqui mesmo, me manda depois mais informações, que aí eu te respondo com mais certeza. Ótimo. Muito obrigada. Doutor Elias, mensagem final, que conselho você quer deixar para a gente? Bom, primeiro assim, se ame acima de tudo, né? Ame aí o teu corpo, porque se você tá com alguma doença, é sinal que tem alguma coisa ali que você não está amando direito, né? Então eu sempre falo para os pacientes: você se ama realmente? Você quer? Então vamos cuidar desse corpo, porque sem esse corpo, você não tem como ficar andando por aqui, né? Esse é o teu veículo, né? Esse Uhum, teu veículo divino que você recebeu para estar aqui hoje na Terra. Então eu comento, cuide dele realmente, cuide do teu corpo. Veja o que você está convidando a entrar no teu corpo para fazer parte das tuas células, porque às vezes a gente come só por um apego, né? Um apego emocional, uhum, e é importante a gente observar, né, ou uma questão mais afetiva, né? Ah, eu lembro da minha mãe e eu bebo essa coisa aqui que talvez faz mal, como essa coisa, porque eu lembro da minha mãe. uhum. Pô, quando eu lembro da minha mãe, eu ligo para ela, ou eu vou na casa dela e dou um abraço nela, né? Então a gente não precisa se intoxicar com muitas coisas por causa disso, né? Então é importante a gente pensar realmente no que a gente está convidando para fazer parte do nosso corpo, porque nós somos formados por minerais.
né? Uhum. Então, tudo que a gente come, que a gente traz para o nosso corpo, vai virar uma parte de nós. Então, é importante a gente pensar nisso. E, e uma outra coisa importante, não confie 100% no médico. O médico não é Deus. Então, eu sempre falo, ó, não confie, nem no que eu estou falando. Vai lá e pesquisa, né? Vê realmente, o melhor médico é você mesmo. Uhum. Você mesmo sabe como que você está se sentindo. E vai pesquisar, vai estudar, vai ver ali realmente, né, se aquilo faz sentido ali para o teu corpo. Uhum. E eu falo até para o paciente, nenhum tratamento é igual. Eu posso pegar um caso, mesmo tipo de tumor, não é o mesmo tratamento para aquele paciente que tem um tumor parecido, não é. Por quê? Porque ele tem toda uma história por trás Uhum. daquilo, né? Então, a gente tem que investigar mais a fundo mesmo. Então, eu falo, é importante, né, você compreender o que o corpo está te pedindo, né? E isso a medicina oriental consegue fazer muito bem, né, através Uhum. dos sabores. E então eu falo, busque sempre um profissional que realmente está buscando mais coisas, que não tem só uma visão, Uhum. né, que ele estudou outras medicinas, né, e profissional que está ali se especializando mesmo, realmente. Uhum. E aquele que é mais humano também, que deixa de tratar você como um número, né, que é o que a maioria faz hoje, né, trata o paciente como um número Sim. só, né, e isso não é legal, né. Sim. É o que você falou, né? Olhar para a pessoa e não para a enfermidade, né? Faz Isso, muita é diferença. isso mesmo. Convidar ela a se reequilibrar de novo. Eu falo para a pessoa, eu estou aqui para te convidar a te reequilibrar de novo. Então, eu vou te trazer o caminho, mas o caminho é teu, você é que vai caminhar ele. Né? Eu faço aqui os 50% e você assume o compromisso de fazer os outros 50%. E Uhum. juntos a gente vai fazer o teu corpo voltar no equilíbrio de novo. Né? Então, não existe uma doença crônica que não possa ser revertido. Isso não existe. As doenças, assim como ela veio, ela pode também sair do corpo ali quando ele se reequilibra, né? Então, mesmo se não, nem sendo câncer, mas diabetes, hipertensão, né? Uhum. Tem várias doenças, aí uma artrite, artrose, que dá para o paciente reverter, né? Então, basta ele fazer realmente ali o que o corpo está pedindo. Né? A gente, às vezes, sente uma vontade de comer alguma coisa, por exemplo, eu tenho muita vontade de doce, né? Uhum. Às vezes o paciente fala, e ela fala, eu necessito do Uhum. doce. E, às vezes, a vontade desse doce é falta de cálcio, por exemplo. Então, Uhum. na medicina oriental, a gente consegue ter essas percepções maiores. Uhum. Então, por isso que eu falo, é bom a gente ter outras ferramentas também na hora do diagnóstico, né? E aí é interessante, porque você fala, aí você vai ver ali o paciente realmente tem uma falta de cálcio, né? Quando ele tem uma vontade excessiva do doce. E então são coisas que a gente vai aprendendo e vai mostrando para os pacientes. E a gente não, eu tenho aqui todos esses livros aqui atrás, mas ainda tem muito que aprender também, tem muita coisa para a gente estudar, né? Então, eu falo, a minha vida é um eterno aprendizado, né? Eu compartilho da mesma ideia com você. Tanto é que eu falo assim, eu quero viver pelo menos 120 anos, porque eu tenho tanta coisa para estudar. Eu quero aprender Então, ainda de tantas coisas, tantos saberes, que eu preciso de tempo, sim, de é mais isso mesmo. tempo. Muito bem. Ou seja, doutor Elias, saúde é equilíbrio, e se você está com falta de equilíbrio, a medicina integrativa pode te olhar como uma pessoa que está dentro do seu ambiente, com aqueles compromissos, com o nível de estresse, família e todas as situações para realmente você voltar para o seu centro. É isso. É isso mesmo. Muito legal. E, ó, parabéns também pelo trabalho, viu? Pelo teu trabalho. Obrigada. Quem está aqui assistindo a live, que é meu seguidor, ainda não segue aqui, a Sandra começa a seguir aqui a página dela. Tem muito conteúdo legal para vocês assistirem. Tem muita coisa legal aqui, as postagens. E muito bom estar aqui com você. E quando quiser, a gente faz de novo, Bom, tá bom? hoje eu já tive a ideia de fazer com algum paciente seu para a pessoa contar como que foi isso para ela. Eu acho que Legal. isso vai ajudar a mobilizar muitas pessoas, né? Porque às vezes pode parecer muito Ah, maior do sim, que de com fato certeza. é.
E Muito quando a bom. gente tem um depoimento, eu acredito que vai fazer muita diferença. Então já vai Ah, pensando em alguém para a sim. gente chamar, ou alguém que já Não, estiver legal, aqui né? e quiser se candidatar, né? A gente Isso, é conversa. isso mesmo. Legal. Tá bom. Então tá ótimo. Gratidão, doutor Elias, gratidão a todos vocês que estiveram aqui nos acompanhando ao vivo e que vão nos assistir no gravado. Depois eu também vou subir no canal do YouTube para a gente ter cada vez mais opções de realmente ter práticas que levam a gente a esse bem-estar e a saúde. E aproveitar isso que é o nosso dom da vida, né? Esse presente divino que muitas vezes a gente não sabe usufruir. E a gente pode aprender. Isso que é o mais importante, né? É isso aí. Então tá Obrigada, ótimo. Obrigado, então. viu? Obrigado novamente. Parou E um a beijão aí para chuva aí? todo mundo que estava assistindo. Parou, aqui parou. Aqui E tá também calminho agora. acabou de parar. É. Então, É tchau, isso. tchau. Um forte Tchau. abraço, doutor Elias. E até a próxima. Obrigado para você também. Até. Um Obrigada. Tchau, abração. tchau.